sessão solene do Dia da Freguesia de Polvoreira. Recebam com um forte aplauso os nossos anfitriões, Ana Araújo e Miguel Castro. Às comemorações do Dia da Freguesia de Polvoreira. É um gosto estar aqui. Eu sou Soraya Silva, ele é o Alexandre Ribeiro e vamos dar-lhes um bocadinho de música, espero que gostem. Guarda-me
Olá a todos, sejam bem-vindos a esta segunda edição do Dia da Freguesia de Polvoreira. Estamos em pleno edifício da Junta de Freguesia de Polvoreira, onde vamos realizar, de acordo com todas as indicações da DGS, esta cerimónia protocolar de agradecimento de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se evidenciaram nas suas associações, nas suas coletividades ou até no mérito escolar. Vamos então iniciar da melhor forma esta nossa belíssima cerimónia com as palavras do nosso Presidente de Junta, Carlos Oliveira. Chegamos à segunda edição do Dia da Freguesia. O 2020 foi um ano triste, mas forte. Triste por causa do vírus, mas forte por a nossa resiliência e por nunca nós baixarmos a guarda. E é por aqui que começo. Começo para agradecer à nossa escola, aos seus colaboradores, aos professores, aos alunos, aos pais, pela coragem que tiveram de iniciar o ano presencial. Valeu a pena todos juntos, município de Guimarães, Junta de Freguesia, termos a coragem de ter só uma escola em Polvoreira. Pusemos à prova e, na verdade, resultou. A nossa escola tem todas as condições para ter os nossos alunos em segurança e com todas as condições em que eles possam usufruir do desporto, da multimédia, da biblioteca, do jardim de infância e da cantina escolar. E é por aqui que nós vamos, é este o caminho, e é o caminho dos nossos alunos. Conseguimos, neste momento, vamos agraciar 38 jovens daquela escola. E é com eles, com os futuros, que nós queremos que aquela escola seja uma escola de referência. Também, neste momento, vamos condecorar 4 escoteiros que fizeram parte da Fundação. A eles, o nosso muito obrigado pela coragem que tiveram há 4 décadas atrás de fundarem o CNE Agrupamento 200 de Polvoreira. Ao Sr. António Pereira, ao Sr. Abelino Marques, ao Sr. João Abreu e ao Sr. António, o nosso reconhecimento por trarato, os 2 da Fundação e os outros 2 da Fundação como os primeiros jovens a fazer parte. Todos nós nos lembramos dos 2 homens fortes, imponentes, altos e com a transmissão de energia para todos nós, que eu falo que é do Sr. António e do Sr. Abelino. Ao João Abreu. O João Abreu foi um homem que praticou em toda a sua vida cidadania. Era procurado antes de 74 e depois de 74. Um empresário de têxtil, um empresário dos seguros, esteve sempre disposto a ajudar as associações e também a apoiar naquilo que fosse preciso, não sendo eleito. O nosso António, o homem que transmitia uma alegria enorme pelo seu feitio, pela sua maneira de estar, pela sua facilidade do teatro. Toda a gente se lembra do homem da bicicleta, o nosso alfaiate das 2 molas nas calças. Vamos dando seguimento no futebol, ou melhor, no desporto, a 2 homens, ao Sr. Mendes e ao Sr. Aníbal, que há 50 anos atrás já conseguiam arrastar os nossos jovens para o desporto, nos primeiros torneios de freguesias, nos primeiros torneios entre lugares. Foi na tasca do Aníbal que se iniciou a dar os primeiros pontapés. Hoje ainda fazemos parte de um clube em que esses 2 homens, principalmente o Sr. Mendes, que foi o primeiro a dar o nome da União Desportiva Polvoreira a esta associação. É pena eles não poderem ouvir isto, mas é um ato grato para toda a sua família. José Lopes Fernandes. Quem conheceu José Lopes Fernandes? Um sindicalista, um homem das associações, um político autárquico, que morreu, deixou-nos esta vida muito cedo, mas deixou a sua marca. 10 anos a servir Polvoreira
como autarca presidente de junta, 4 anos como presidente da Assembleia de Freguesia. Foi um homem das associações, foi presidente da ARCOB, foi um dos fundadores do Grupo Folclórico de Povoreira. Quando terminou a sua vida terrena, era presidente da Assembleia do Grupo Folclórico. Foi um sindicalista, um homem que pensava, como ele dizia, primeiro o povo, segundo a família e depois eu. Foi assim que ele acabou a vida entre nós, mas deixou saudades e para a família um grande abraço. Um ano 2021 que iniciamos neste momento, ou estamos a iniciar. Ainda é cedo para baixar a guarda, mas é para nós, porque se não fosse difícil nós estar cá, isto não seria para nós. Povoreirenses, desejo-vos um 2021 forte, cheio de saúde. Tenho muito prazer em ser presidente de junta da Freguesia de Povoreira. Na primeira edição deste Dia da Freguesia de Povoreira, abordamos esta nossa gala, este nosso dia fantástico para Povoreira, baseado também numa história fantástica que foi erguida por Gil Martins, esta figura histórica fantástica da nossa freguesia, que tanto nos deu e que tanto vem relevar e elevar o nome da nossa freguesia, tinha de ter um papel fundamental na nossa história e também no desenrolar desta segunda edição do Dia da Freguesia de Povoreira. O historiador Nuno Abreu vai nos dar uma novidade ímpar nesta nossa forma de trabalhar desta junta de freguesia. Ora, prestamos atenção. O livro sobre a história da freguesia de Povoreira, que a junta em boa hora resolveu editar, será escrito em 2 pequenos volumes. O primeiro, intitulado Povoreira Milenar, contará a história do lugar onde nasceu a freguesia. Procurará enquadrá-la no histórico primordial na Península Ibérica, na Galícia, na Lusitânia e também no Condado Portucalense. Mais tarde, no Reino de Portugal, até ao reinado de Afonso IV, ou mais precisamente, até 30 de abril de 1345, quando, por escrita lavrada em Lisboa, o padroado de Povoreira será passado às freiras de Santa Clara de Vila do Conde. Durante este período, foi figura de relevância, em Povoreira, Gil Martins, tal como o seu filho e filha, Martins Gil e Teresa Gil, e, igualmente, o seu neto, de mesmo nome, Martins Gil, durante mais de um século. De 1196 a 1311, desempenharam os mais altos cargos na corte de 4 reis de Portugal, sempre com alta lealdade e retidão, como são unânimes todos os historiadores que abordam o mesmo tema. José Augusto de Sotomayor Pizarro começa por falar dos Ribabizela, escrevendo: os senhores de Ribabizela representam talvez o exemplo mais perfeito de uma história de sucesso, não pelas suas origens, bem modestas, até se comparadas com as das anteriores, mas sim pelo processo de ascensão que protagonizaram a partir dos finais do século XIII e que os conduziu ao cume da pirâmide nobiliárquica. Este é, quanto a nós, o retrato mais nítido e real da família dos Ribabizela, dentro do que vimos apreendendo, ao tentar colocar, sob a luz do dia, a história medieval da nossa freguesia. Partindo de origens humildes, atingiram o cume. É essa a história de Povoreira que neste primeiro volume queremos contar. Uma história intimamente ligada àquela nobiliárquica família, no que se reporta a tempo e espaço em que foi vivido. Os 2 séculos da nossa nacionalidade e o território onde se desenvolveu, e cujo exemplo de luta, de trabalho e de ambição, sem nunca prescindir da palavra honrada, ainda por hoje nos deve inspirar. De notar desde já que os Ribabizela, cuja história documentada só se iniciaria nos primeiros anos da dinastia de Sancho I, o povoador, se ramificou imenso, dando origem a várias outras famílias a que pertenceram cavaleiros medievais notáveis, mas que não se destacaram tanto como famílias proeminentes da nossa história, como os oriundos de Ribabizela, nascido em Povoreira, que deixaram pegadas impagáveis na narrativa histórica da monarquia portuguesa, desde fins do século XII, tendo percorrido todo o século XIII e só desaparecendo da história de Portugal por vontade própria nos primeiros anos do século XIV. A família dos Ribabizela nasceu, portanto, e só atingiu proeminência, como demos conta, no reinado de Sancho I. No entanto, se nos debruçarmos sobre a genealogia de D. Gil Martins e seguirmos a sua linha paterna até ao seu avô, João Fernandes, e a partir daqui prosseguirmos na linha materna, vamos encontrar, dentro do espaço-tempo da fundação da nossa nacionalidade, um seu ascendente,
que pertencia a uma das famílias mais importantes do reino, a família dos Ribadouro. Na verdade, no tempo do condado, aquela família deveria ocupar o primeiro lugar da hierarquia nobiliárquica, na medida em que era representado por Egas Muniz, a quem o conde Dom Henrique e Dona Teresa entregaram para criar o seu filho primogênito, o futuro rei de Portugal. Ora, Gil Martins era trineto de Mãe Muniz de Ribadouro, o irmão mais novo do referido Egas Muniz. Um bisavô de Gil Martins era Fernão Pires de Guimarães, que morou aqui perto de nós, em Urgeses, na Quinta do Paço. O avô foi João Fernandes, que adquiriu vários casais na freguesia de Polvoreira e passou a ser denominado João Fernandes de Ribabizela, pelo facto das suas propriedades se situarem a montante do rio Bizela. Juntamente com o irmão Martim Fernandes, foram os primeiros a integrarem o sobrenome de Ribabizela. Foram ambos mordomos-mores, um da corte de Sancho I, outro do reino de Afonso II. O pai de Gil Martins foi Martinhanes e durante cerca de 20 anos desempenhou o cargo de alferes-mor do reino, do rei de Sancho II, rei que foi criado em Polvoreira, juntamente com o seu filho Gil, que ficariam, por isso, amigos de peito até à morte daquele. Mas o percurso de vida de Gil Martins e de seus filhos não se limitou ao desempenho de tarefas na Corte Real de Portugal. Eles foram igualmente personagens importantes na corte do rei sábio Afonso X de Leão e Castela, um dos monarcas medievais mais importantes da história. Sobre isso, escreve José Augusto Pizarro a lealdade dos Ribavizela para com o rei sábio e a proximidade de que gozaram junto do mesmo monarca poderá estar relacionada de alguma forma e em contrapartida com o aparecimento, que queremos, significativo por ser mero acaso, de várias das cantigas de Santa Maria, do próprio Afonso X, dedicadas precisamente a Santa Maria de Terena. Santa Maria de Terena foi um santuário mandado construir por Gil Martins em 1362, hoje São Pedro de Terena, um concelho de Alandroal. Continua José Pizarro, aquelas cantigas poderão ter sido, por parte do rei castelhano, uma forma de agraciar e prestigiar os senhores de Terena. Não se sabe exatamente a proteção dispensada pela corte senhorial de Ribabizela às letras e aos artistas já viriam do tempo de Gil Martins. Mas foi com Martim Gil que ela se assumiu claramente. Sabe-se que entre os poetas e trovadores por eles acolhidos e protegidos se contam alguns desconhecidos trovadores do seu tempo, entre os quais Rodrigo Yanes de Álvares e Afonso Mendes de Besteiros. Ou seja, para além de servirem os reis a que juraram vassalagem, os Ribabizela de Polvoreira promoviam a cultura, protegendo poetas e trovadores. Não serão estes fundamentos mais que suficientes para escolher Gil Martins, que nasceu em Polvoreira há 810 anos como patrono da nossa freguesia e por isso ser absolutamente premente publicar os seus feitos? É por essas mesmas razões, pela importância que este personagem deve despertar em nós e dada a pouca relevância que detém na generalidade da opinião pública, que este livro é escrito para revelar Polvoreira e Gil Martins na história de Portugal, não deixando que seu papel seja esquecido e tentando com isso imortalizar a sua memória. É por essas mesmas razões e pela importância despertada nesta personagem, que detém pouca relevância na opinião pública, que este livro é escrito, para representar Polvoreira, a sua história e não deixar Gil Martins ser esquecido na memória, tornando assim imortal na história. Fundador da União Desportiva de Polvoreira, desde muito cedo se evidenciou em movimentos associativos de cariz desportivo. A famosa Tasca do Aníbal foi o ponto de encontro onde muitos jovens daquela altura se juntavam e nasceu então a União Desportiva de Polvoreira. Como forma de reconhecimento por tal feito, recebe o prémio de mérito o cidadão Aníbal Lopes Alves. Em sua representação, recebe o prémio o seu familiar Horácio Alves. O próximo cidadão a ser homenageado foi associado número 1 e fundador da União Desportiva de Polvoreira. Considerava a União Desportiva de Polvoreira como um filho. Foi considerado o verdadeiro impulsionador do nascimento desta associação.
Manuel Mendes deu muito de si à União Desportiva de Polvoreira, sacrificando constantemente a sua família. Manuel Mendes foi, sem dúvida, um cidadão imprescindível para o crescimento deste movimento associativo. Como forma de reconhecimento para tal feito, recebe o Prémio de Mérito o cidadão Manuel Mendes. Em sua representação, recebe o prémio a sua filha Laurinda Mendes. Quero agradecer ao Sr. Carlos, a todos os que trabalham com ele e que o meu pai deve estar orgulhoso de vocês pelo trabalho que têm feito. Eu espero que continue e espero que o Sr. Carlos esteja mais, não digo mas 2 ou 3 mandatos. Obrigado. Para isto seguir para a frente, que é de homens assim que nós precisamos. Avelino Marques não é natural de Polvoreira, mas aqui viveu durante mais de 50 anos. Nascido em Santa Leocádia de Briteiros, veio para a nossa freguesia com 8 anos em 1934, acompanhando a mãe e a irmã do padre Bernardo, quando este foi colocado na nossa freguesia. Vizinho da casa paroquial, ligado ao pároco Bernardo que o viu crescer, foi com naturalidade que ingressou no escotismo e foi o primeiro chefe da alcateia do nosso agrupamento. Sempre muito dedicado, continua ligado ao escotismo pelo núcleo da FNAD de Polvoreira, onde participa ativamente. Quem foi lobito com ele, e não só, ainda hoje o recorda como um grande homem, assim como o fez o Sr. Bento Freitas da Silva num sentido de depoimento na revista de Polvoreira. Como forma de reconhecimento por tal feito, recebe o Prémio de Mérito o cidadão Avelino Marques. José Lopes Fernandes foi um cidadão nado e criado na nossa freguesia que dedicou praticamente toda a sua vida à causa pública, ocupando cargos de responsabilidade em todas as diversas áreas de atividade. Iniciou-se no seu local de trabalho como dirigente sindical. Posteriormente, exerceu o cargo de Presidente da Junta desde 1980 a 1990. Foi mais tarde eleito Presidente da Direção da Associação Recreativa e Cultural de Covas. Quando faleceu em 2019, era Presidente da Assembleia Geral do Grupo Folclórico da nossa freguesia. Uma vida feita a servir a sua comunidade. Como forma de reconhecimento para tal feito, recebe o Prémio de Mérito o cidadão José Lopes Fernandes. Em sua representação, recebe o prémio o seu familiar Raimundo Fernandes. Ora então, pronto, gostava só de agradecer, fazer um agradecimento especial ao Presidente da Junta e a todo o Executivo por esta homenagem que no fundo prestaram aqui ao meu irmão. Dar também os parabéns por esta iniciativa. Penso que é importante sabermos distinguir e valorizar aqueles que nos antecederam e também, neste caso, esta gala é para distinguir também os miúdos e tudo, com um incentivo para o seu dia-a-dia. E dizer que o meu irmão de facto foi uma pessoa que pensou primeiro nos outros, esse era o objetivo dele, eram os outros, a família, e só depois é que vinha ele. E ao longo disso, foi isso que se vê, foi um homem que esteve no Executivo durante 3 mandatos, foi alguém que esteve ligado sempre ao movimento associativismo, tanto o ARCOV, o Presidente do Sindicato, o Grupo Folclórico de Polvoreira, por isso foi uma pessoa, um polvoreirense e um vimaranense, porque o trabalho que ele efetuou e que realmente deu de si, serviu tanto a freguesia como o próprio município. Queria também desejar a todos um bom ano e que realmente nos livremos disto para podermos estar todos em consonância, em alegria, como de costume. Mais uma vez, obrigado a todos. António Pereira de Oliveira, mais conhecido carinhosamente por Toneco, nasceu na nossa freguesia, fez há poucos dias 97 anos. Originário de uma família radicada na nossa freguesia há mais de 200 anos, denominadas as Chicas. Isto porque este nome advém de Francisca Luísa, conhecida pelo diminutivo de Chica, que em princípio do século XIX casou com João Abreu.
Dada a relevância deste matriarca, o apelido Chica passou para as descendentes femininas. Desde essa época que a família Chica se vem empenhando em trabalhos da paróquia. Por isso, foi com toda a naturalidade que António Oliveira esteve desde a primeira hora integrado nos escuteiros da freguesia. Foi seu dirigente máximo durante vários anos e deixou a sua marca indelevelmente ligada ao agrupamento ao ser o autor da icónica Porta da Sede. Como forma de reconhecimento por tal feito, recebe o Prémio de Mérito o cidadão António Pereira de Oliveira. João de Abreu, recentemente falecido, é aqui recordado como o lobito mais novo que entrou para o grupo de escuteiros de Polvoreira, quando este mesmo foi criado. Tinha apenas 7 anos. E desde essa idade, até que falece, sempre esteve ligado ao escutismo. Poder-se-á mesmo afirmar que, percentualmente, foi até hoje o polvoreirense que mais tempo da sua vida dedicou a esta tão nobre causa. Mas teve tempo ainda para servir a sua comunidade, exercendo em prol dela uma outra atividade. Foi durante diversos anos secretário da Junta de Freguesia. Como forma de reconhecimento para tal feito, recebe o Prémio de Mérito o cidadão João de Abreu. Em sua representação, recebe o prémio o seu familiar, Dona Custódia. Em nome da família Abreu, agradecemos a homenagem que estão aqui a fazer não só ao meu pai, como a todos os outros homenageados. Agradeço à Junta, principalmente aqui ao Sr. Presidente. Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de mar, não sei que força me mantém. É tão sincero também, e a saudade também, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de ar, pisar a terra e lembrar que a noite já lhe vai. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, com bombas no verão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de ar, pisar a terra e lembrar que a noite já lhe vai. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim embaixo do mar com um diploma.
António Silva foi um dos primeiros polvoreirenses a aderir ao escotismo em Polvoreira. Apesar de nunca ter desempenhado cargos de chefia no grupo, foi sempre nele uma figura de destaque, dada a sua aptidão natural para representar e com isso animar os fogos do concelho, nos agrupamentos ou mesmo em representações teatrais que o grupo de escoteiros da Polvoreira levava à cena. Ainda hoje é recordado por todos os do seu tempo o papel que desempenhou na peça teatral levada à cena no ano de 1942, O Janota e o Lavrador, onde contracenava com o saudoso António Fernandes do Café Rio. Como forma de reconhecimento para tal feito, recebe o prémio de mérito o cidadão José António Silva. A sua representação recebe o prémio a seu familiar Augusta Silva. Estamos mesmo na reta final desta nossa cerimónia e se por um lado a escola sozinha não é suficiente para garantir um bom rendimento escolar dos alunos, por outro, os pais sozinhos também não conseguem oferecer educação integral para as crianças e adolescentes. Pais e escola, na verdade, devem formar uma equipa de trabalho com base na colaboração e partilha. Agindo em parceria, desenvolvendo ações sinérgicas que possam verdadeiramente ser capazes de melhorar o rendimento dos alunos, para que os nossos alunos possam evidenciar experiências educativas inovadoras, atividades lúdicas sociais, tecnológicas, culturais e de outras áreas, pretendemos colaborar com a Associação de Pais da Escola de Polvoreira com uma oferta de 500 € em material desportivo para que possam usufruir com as melhores condições do novo relevado sintético recentemente aplicado no recinto desportivo da nossa escola. Gostaríamos de agradecer à Junta de Freguesia a oferta e, além desta oferta, em nome da Associação de Pais, gostaríamos de agradecer todo o apoio que tem sido dado, tem sido facultado pela Junta de Freguesia à nossa associação, nomeadamente à nossa escola, onde todos lutamos para o bem dos nossos meninos. Sabe o que há de dizer, fala
E chegamos ao fim deste clima de festa, nesta segunda edição do Dia da Freguesia de Polvoreira. Embora não tenha sido no local e com as condições que mais desejaríamos, foi o possível e de forma a que possamos cumprir todas as recomendações da DGS, mas ainda assim fizemos-lo de bom grado, com toda a dedicação e com todo o empenho possível para que todos aqueles que foram agraciados o sentissem que foi de um prémio justo, merecido e, acima de tudo, dado de bom grado por esta Junta de Freguesia. Um bom ano para todos, muita saúde e até à próxima.